Vamos lembrar alguns episódios. Afinal, o que que essas pessoas elas querem? Elas querem que a gente pare de falar as coisas que tem que ser falada ou que tem que ser dita. Por exemplo, eu peguei esse comentário aqui, ó. Vou pegar dois comentários como exemplo, tá? O Pedro é um cara que eu conheço, gosto muito dele. Um abraço pra você, Pedro. Nada contra a sua pessoa. Não estou personificando aqui o comentário, só estou usando como exemplo você porque eu conheço. E eu vou usar dois ou três exemplos aqui. Ele fala no vídeo do Zé o seguinte: meu irmão, lá no Papo de Bancada, que é o canal dele, ou de algumas pessoas, né? A gente fala muito sobre isso. Ontem mesmo havia um cara que estava criticando fortemente o Abel e perguntou se éramos a Belete. Eu disse que sim, eu sou absolutamente fã do Abel, no caso dele aqui, tá? Mas acima de tudo eu sou Palmeiras pra Carvalho. Então sim, se errar, será cobrado. Se não fizer o time render, será avaliada a sua permanência. Eu acho que já não tinha mais que trocar ideia de permanência. O Abel sempre tem o bônus do Palmeiras e Corinthians, mas, cara, pensa aqui comigo. Qualquer treinador que fosse enfrentar esse Corinthians agora podia passar ou ficar pelo caminho, certo? Por que, que ele tem o bônus da permanência caso ele passe? É tipo, sério, me convença aqui nos comentários. Por que, que ele tem esse bônus? Eu sei o que, que as pessoas vão falar. Porque ele ganhou 10 títulos. Nisso tá passando mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano, mais um ano. A gente então tem que começar a dar esse tipo de bônus para todos que treinarem o Palmeiras a partir de agora. Porque um tem e os outros não têm. Eu vou falar a real para vocês. Vamos imaginar que o nosso treinador fosse o Arthur Jorge. Ele podia ganhar ou podia perder do Corinthians, certo? Então, assim, isso aqui eu discordo. Se for isso que ele tá falando, né? Avaliar a permanência, eu acho que a gente já deveria estar avaliando desde o começo do ano, desde a temporada final de 2023. Não agora perante o Corinthians. Passar do Corinthians é palpável. É palpável. É um gol. Um gol para condição igual, dois gols para passar. Ou seja, está nas nossas mãos. Não tem nada que fugiu aos nossos dedos, né? A gente tentar voltar o que a gente fez com o São Paulo, tá na mão. Só quando a gente fez contra o São Paulo, nós tínhamos outros jogadores, né? Então esses caras que estão aqui agora, eles têm que comprar essa coisa que já foi feita lá atrás, né? E aí ele fala aqui, ó, ninguém é maior que o Palmeiras, mas claro que amamos o nosso Portuga. Se quiser colar lá na terça e fazer uma live com a gente, já tá mais que convidado, o Pedro falou aqui. Velho, ele não me convidou eu, convidou o Zé. Eu não amo ele não, mano. Assim, cara, eu tenho que ser sincero com vocês, com o meu sentimento. Eu não amo esse cara, não. Eu não amo esse cara. Eu não amo esse cara. De verdade, eu não amo esse cara. Por vários motivos, assim, eu não amo esse cara. Então eu respeito. Uma parada eu falo assim, eu respeito, porque sentimento a gente não debate. Por exemplo, você tá me assistindo aí, de repente você ama o Abel. Cara, eu não amo esse cara, não. Eu amo meu pai. Eu amo meu pai. Meu pai eu faço esforços, meu pai eu amo. O Abel Ferreira, eu já tive uma admiração muito forte por ele. E de verdade, hoje, de verdade, eu não sinto. Eu não sinto nada e meu sentimento ele não é igual de uma menina de 17 anos, sabe? Que flutua assim, ó. Ou de um garoto de 16 que flutua assim. Por exemplo, passou do Corinthians, eu amo o Abel, o Abel voltou do Velho Testamento. Não, é o meu sentimento, depois que eu fui ficando mais velho, ele não é assim, ó. Se ele fosse assim, eu não tava com uma pessoa por mais de uma década. Entendeu? O meu sentimento, ele age de uma forma linear. Ele não flutua desse jeito. A gente tem que entender que pra gente chegar até aqui onde a gente chegou, nisso daqui, ó, não foi assim da noite pro dia que a torcida ficou isso aqui, velho. Você vai falar assim, mas você tá se apegando na torcida do Twitter? Não, não é que eu tô me apegando na torcida do Twitter. A gente pode falar da torcida do Instagram também, entendeu? Pode falar da torcida aqui do Twitter e olhar pro Instagram. E a gente pode olhar pra porta do estádio. Queira ou não queira, a manifestação das redes sociais, ela impacta ao que é o social. Ela não é um retrato leal à sociedade, ao torcedor, mas ela mostra alguma coisa, tá? As pessoas na publicação estão reclamando de duas coisas: do preço,
Então aqui, joguei na CEP. Nossa, que preços baratos, hein? Aumenta mais na próxima, viu? O preço e o time. Então quando você vai olhar, entendeu? Você tem preço, time e os que vão ir falando assim, ó, quem for apoio até o fim, etc e tal. E aí aquele debate, eu vou pegar um como exemplo. Esses torcedores estão precisando de um choque de realidade urgente, estão precisando de presidentes como o Andrés Augusto de Mello, do cara que afundou o Santos, dos que vem afundando o São Paulo. Precisam disso para cair na real. Não vamos ganhar tudo todo ano. E esse debate entre as estrelas do Palmeiras. Quem são elas? Abel, o Veiga. Há um desrespeito, entendeu? Generalizado. Há um desrespeito. Novamente, o que eu falei do Abel serve pro Veiga. Você ama o Veiga, Fernando? Então, não, também não. Não. O que é amar? O que é amar? Eu amo Palmeiras. Você falar pra mim sobre o Palmeiras, qual que é a sua relação? Cara, minha relação é inexplicável do que eu sinto pelo time. Do que a gente abre mão. Eu vamos falar, não vou falar agora, porque agora vocês conhecem o Fernando do Retrato do Canal. Vamos esquecer o do Retrato do Canal? Vamos falar do Fernando que chega atrasado no casamento da sua irmã, porque teve um Palmeiras e Curitiba e eu fiquei inventando desculpa. Cheguei atrasado. É. Eu tive que assistir o primeiro tempo. Esse é o Fernando, mano. O Abel, será que chegaria atrasado no casamento da irmã por conta do Palmeiras? Então, assim, eu tô dando um exemplo. E outros, mano? E outros? Aqueles joguinhos de Série B que você abria a mão de sair, abria a mão de um rolê pra ver o Palmeiras. Eu assisti a Série B inteira, velho. Não só a primeira principalmente. Aliás, não só a primeira principalmente, mas também a segunda. Carregava minha mina pra ir ver a Série B comigo, mano. Tá? Começo de relacionamento, nem palmeirense é. Nem palmeirense é. Então, você vai falar de amor, mano. O único homem que eu amo na minha vida é meu pai, mano. O que a gente tem são relações com as pessoas. Eu tenho com vocês, eu tenho com meus amigos, eu tenho com meus parentes. Mas esse lance de você amar o cara, amar, isso não me desce muito não, mano. Pra ser sincero com vocês. Mas vamos aqui, ó. O segundo comentário aqui é o seguinte. Ela era uma seguidora minha e fez um comentário muito parecido na minha página e rolou uma conversa até nesse sentido. Quem me acompanha de perto mesmo no Instagram viu. Ela diz o seguinte aqui, a Marta. Então, eu trouxe o comentário do Pedro, vou trazer o comentário da Marta e mais um, tá? Querido, o fato é que as críticas ao Abel não param um segundo. Por que elas não param? Eu vou fazer uma pausa aqui, eu vou voltar nesse comentário. Escuta. É um outro sonho, né? Se eu falar que eu imaginaria, né, jogar com o Neymar, estou mentindo. Sempre foi um sonho para mim. Neymar, como eu disse, eu sou muito fã dele, é um cara que... Assista o inteiro, eu não vou nem pegar isso aqui inteiro. Por que eu trouxe o vídeo do Mike? Por quê? A gente cansou de falar de jogadores como... O Neymar não queria no Palmeiras, mas Neymar, o Hulk... Jogadores de peso são referência para atletas. Porque esses caras chegaram em algum lugar que o Mike nunca vai chegar. O Mike não vai pisar no Barcelona. Ele não vai escutar o hino da Champions League tocando. Ele não vai saber o que é isso. Mas ele gostaria de ter o contato com caras que tiveram essa experiência. Quantas vezes a gente falou aqui que esse negócio é uma metodologia implementada para enganar idiota. Jogador de futebol quer estar em volta dos melhores. Acaba o jogo do Palmeiras, a gente vê jogador do Palmeiras pedindo camiseta para jogador do Corinthians. Por que eles fazem isso, afinal? Eles têm parentes corintianos. Porque ele tem amigo corintiano. E ele quer presentear aquela camiseta do Corinthians. Esse é o jogo do futebol. E nós somos o quem? Eu não vou chamar de fiéis porque fiéis é o lado de lá. Nós somos os leais e imbecis. Que não trocariam uma camiseta do Palmeiras, mas nossos jogadores trocam. Afinal, eles não têm o sentimento da torcida. Vocês estão entendendo como é uma relação complexa? E na hora que você começa a vender uma narrativa, você vai pegar essas pessoas e elas vão se rebelar contra essa narrativa. Tá entendendo, mano? Que não tem como mais desconfigurar esse debate chato no Palmeiras. Você quer mais uma? As pessoas falam assim, pô, mas que golaço que o Kevin fez ontem. Fez mesmo. Vocês lembram por que ele não jogou no Palmeiras? Não é porque ele era novo, é porque tinha o Rony, ele não era tão novo assim, o Kevin.
Kevin era mais velho do que o Hendrick. O Kevin era mais velho do que o Estevão. Então essas coisas são cansativas porque tem torcedor que já acordou e tem alguns que acordam no passo daquela tartaruga, de um jabuti, tá ligado? Demora pro cara ver, demora. Infelizmente, precisa que tenha eliminação, precisa que tenha ações discrepantes pro cara acordar. Ações, assim, discrepantes. E tem caras que começam a perceber relações mais rápido. E o que o Palmeiras vende aí como uma narrativa, o que que acontece? O que que a torcida acaba fazendo? Isso aqui, ó, isso é chato, pô. Isso é chato, eu não tiro direito, não, quer ver? Tava rodando os comentários aqui. Tem uma parada aqui, eu acho que não sei se sempre mostra os... Aqui, ó, isso aqui é chato, cara. Isso aqui é chato, eu postei um vídeo sobre isso aqui ontem. Mas acontece por quê? Porque é implementada uma narrativa e aí o torcedor, mano, olha pra parada e fala assim, cara, tá errado. Aí tá aqui, ó. Cabeça fria, chutão pra frente. Competimos com fraldas cheias. Jogamos como covardes. E ganhamos na sorte. E, cara, quantas vezes isso não aconteceu? Agora, por que que acontece isso? Porque o clube... Pô, olha isso aqui, cara. Vestiário Palmeiras ídolos. Olha isso aqui. O retrato do nosso vestiário sai disso aqui. Isso aqui que vocês estão vendo, mano. Pra isso aqui. Pra isso aqui. Sai disso aqui. Disso aqui. E por mais que eu não fale nada, porque as pessoas muitas vezes... É a primeira vez que eu tô falando isso aqui no YouTube. Em vídeo. As pessoas perguntam a nossa opinião, eu falei em live. Mas não falei em vídeo. Cara, isso aqui é futebol. Isso aqui é futebol. Isso que tá do meu lado aqui é futebol. A gente se apaixona pelo futebol por conta da Copa do Brasil de 2015. Por conta das conquistas do clube. Então, esse envelope do vestiário, ó, esse aqui, ó, que a gente ficou puto quando foi plotado, né? Você tá falando aqui do título de 51. Você tá mostrando a academia do Palmeiras. Você tem uma relação direta, velho, com o passado, presente e projeção de futuro. Por mais que as pessoas não entendem isso, velho. Que eu ignore, não muda nada. Porque eu não sou o palmeirenção maior do mundo. Vocês também são. Então, mesmo que eu ignore isso daqui, outras pessoas não vão ignorar. Porque corre nelas o mesmo sentimento que corre em mim. Então, que eu não decida falar no YouTube, outras pessoas viram, foram conhecer como eu fui, como era. Não me dá um pingo de vontade de pisar nesse vestiário hoje. Um pingo de vontade de pisar nessas frases. Porque motivação, pra mim, não vem dessas frases de coaching, não. Ela vem da vida real, cara. Ela vem da vida real. Eu enxergo motivação igualzinho o Muricy enxergava quando ele passou pelo São Paulo e pelo Santos. Eu vou ver se eu acho a fala do Muricy do Santos, que é do São Paulo, todo mundo conhece. A do Santos, muito poucas pessoas viram. Ó, Muricy Ramalho, motivação Santos. Porque muita gente lembra daquela do São Paulo, mas tem a do Santos. Essa daqui, ó. No São Paulo ele falou isso e no Santos também. Infelizmente, muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas muitas pessoas pensam assim. Então assim, Fernando, eu discordo do Muricy. Ok, só que você discorda, mas muita gente pensa assim. Porque não é motivante acordar cedo. O meu final de live de ontem, eu vou deixar aqui pra você assistir hoje. Que foi no Não Importa o que Digam. Eu vou colocar aqui pra você. Lá depois que a gente abordar tudo. Eu não concordo com isso que o Muricy Ramalho falou. Muita gente pensa assim. Você pode não concordar. A vida, sabe, o metrô, o ônibus, o alimento caro, o que te gera motivação pra levantar todo dia? Muita gente é pragmático. Não precisa de frases, entendeu? Às vezes elas funcionam. As frases do Arnold Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, até as do Abel Ferreira. Às vezes elas funcionam. Mas a motivação é uma parada que vem de dentro, individual, e que se você quer ela trabalhando de forma linear, ela tem que ser pragmática.
se você funciona só com frases e vídeos de motivação, você não atingiu uma forma linearidade de sentimento, de presença e de momento. Você precisa sempre de algo que ative esse pavio, que gere faísca. Então você ainda é um objeto que se motiva através de frases, você não encontrou propósito. Então assim, se os atletas do Palmeiras, eles precisam sempre serem criticados, massacrados de frase, é porque eles não atingiram o propósito de isso daqui. Não precisa disso. Entendeu? Não há necessidade disso. Esse é o ponto. Um vídeo ali com a avó do cara pedindo, pelo amor de Deus, pra ele ganhar o jogo, pô, o filhinho dele chorando ali, aquelas coisas, sabe, que eu acho um absurdo. Entendeu? O cara vai pra campo chorando, pô, entendeu? Que saudade do meu filho. Eu não gosto dessas coisas, pô, bilhetinho embaixo do travesseiro, você é o melhor do mundo, entendeu? Eu acho isso uma bobagem enorme, entendeu? Aí põe uma pilha no cara terrível, o cara vai lá pra dentro do campo, esquece de cruzar, esquece de driblar, dá pontapé no cara, vai expulso. Porque o cara tá em outro mundo, cara. O cara tá pensando na avó dele lá, pô, minha avó tá chorando lá, pô. Entendeu? Então eu não gosto dessas coisas mesmo. Então eu faço o contrário do que as pessoas fazem normal. Eu dou muita informação pro jogador, faço muito treinamento pra eles, faço eles se concentrar no que eles vão fazer mesmo. E qual que é uma das informações? Tem um cara chamado Depay. A Cazé TV postou aquele lance lá na Arena Barueri que ele tromba no Fux, leva o Fux lá embaixo, tromba no Rios, o Rios cai. A gente precisa passar esse tipo de informação. Eu tô fazendo várias relações para vocês entenderem o que o Zé tava abordando no vídeo dele. O Zé tava abordando que não é a questão do gol foi culpa do Abel, mas a partir do momento que o Memphis estava solto daquele jeito, é culpa de quem, cara? É culpa de quem, mano? É culpa do aleatório? É culpa de quem, mano? Mano, o Memphis, toda hora que joga o Palmeiras, ele joga solto. Por quê? Porque o Palmeiras menospreza. Ele tenta fazer o seguinte: vamos normalizar o cara. Enquanto isso, ele só cresceu contra o Palmeiras. Ele não consegue fazer isso contra o São Paulo. Ele não conseguiu fazer isso contra o Santos. Ele não consegue fazer isso contra o Flamengo. Mas contra o Palmeiras ele consegue e a culpa é minha. A culpa é de quem? De quem fala. A culpa é nossa. E pra continuar aqui, pra eu colocar o vídeo do Zé e vou voltar no do Muricy, a parte da torcida não aguenta mais. Tem parte da torcida que não aguenta mais isso. Eu sou uma delas, não assiste. Não assiste. Ficou chato demais. A hora é de união que vemos. A hora é de união e o que vemos e ouvimos o tempo inteiro são críticas a Leila e ao Abel. Eu não tô fazendo da Leila, por exemplo. Eu tô calado quanto a Leila há um tempinho já. E pra mim entregou um time pro Abel Ferreira, agora é com ele. Aí ela fala o seguinte: nenhum dos dois vai mudar. Concordo com ela. De fato, isso eu aprendi. Isso eu aprendi que não vão mudar. Ela tem defeitos, mas é uma excelente presidente. Concordo também que ela tem defeitos e parcialmente administra muito bem o Palmeiras no sentido financeiro. Ela tem defeitos, mas é uma excelente presidente. Administra um clube e não só um time de futebol, que é a paixão dela, que ela diz. Seu mandato é até 2027. O Abel é o melhor técnico em resultados que tivemos. Isso também, ela está com a verdade. Isso não debate questão de resultado para trás, não para frente, porque se ele esticar essa corda, eu acho que ele vai perder bastante essa condição unânime que ele tem aqui. O Abel é o melhor técnico em resultados e quem vocês querem pro lugar dele? Esse é o ponto. As pessoas perguntam, mas quando é falado assim para elas, olha, tem um cara que chama Arthur Jorge que ganhou Brasileiro, Libertadores, não serve de repente? Não servia? Pô, pera aí. Esse negócio aqui de quem vocês querem pro lugar dele, a gente não sabe nem como a gente chegou no Abel. Isso daqui pra mim é um ponto muito falho do debate. Porque parece que o Palmeiras achou o Abel porque ele tinha uma puta de uma convicção. Que, é o Abel. Não, o Palmeiras errou 2 treinadores pra chegar no Abel. Na verdade não é que errou, não conseguiu convencer esses caras. Então assim, treinador tem aí. Você quer quem no lugar do Abel? Ó, o Dorival ganhou do Abel agora. Por exemplo, primeiro jogo. Olha, o Felipão já eliminou o Abel. Olha, o Arthur Jorge ganhou com o time reserva uma Libertadores. Aliás, com um jogador a menos uma Libertadores. Olha, ganhou um Campeonato Brasileiro. Então, assim, exemplos tem. Os caras estão empregados hoje, óbvio. Castro, Jorge Jesus estão empregados. Então, de fato, se você olhar assim, tem alguém solto no mercado hoje para substituir o Abel Ferreira?
é discutível. Aí, ó, o Marcelo fala do Conceição, por exemplo. Não serve pra treinar o Palmeiras. Não consegue fazer o que o Abel faz. Então é difícil debater com esse tipo de ponto aqui. Ele para mim, essas pessoas aqui me venceram. Eu tô contra-argumentando agora, mas a verdade é que se eu for debater com ela, ela vence o debate. Porque eu não tenho mais argumentos, entendeu? Eu não consigo mais argumentar a mesma coisa. Porque está aí, tá na cara de todo mundo, né? Ela falou, então, por Deus, deixem eles trabalharem. O que ela quer? Que a mídia se cale. Eu queria entender o que essas pessoas querem. Eu faço, pô. Eu consigo. Mas todo mundo tinha que fazer. Não é uma coisa assim, eu, Fernando, aceito me calar e dar quer deixar 6 meses o Abel aí? Eu aceito, pô. Eu aceito até parar aqui. Eu aceitaria esse vídeo aqui ser o último postado esse ano. Mas e o restante da nossa mídia? Vai parar? Eu paro aqui hoje. Ah, vamos deixar isso aqui, que ela quer e alguns querem? Eu faço, pô. Eu faço. Vocês acham mesmo que é isso que tá atrapalhando? Vocês acham mesmo que é vídeo do YouTube, post no Instagram, que está atrapalhando o Palmeiras? Eu, por exemplo, sou desapegado, filho. Eu sou desapegadíssimo. Eu podia fazer minhas lives do jeito que eu faço e criar uma regra. Ô, rapaziada, o que vocês acham da gente não falar dele e da presidente durante esses 6 meses e ver o que acontece? Eu faço. Mas e o resto, vai fazer? Ou seja, o que ela tá pedindo aqui não vai acontecer também. Sabe quando ela fala assim, ó, ele não vai mudar? A gente também não vai. Por que pro Abel e pra Leila serve esse negócio de eles não vão mudar e eu tenho que mudar? Ué, se eles não vão mudar, eu também não vou. Eles não vão mudar o modus operandi, eles vão continuar negligenciando o atleta da base, que é talentoso como o Naves, porque pediu um lugar no time pra contratar zagueiro e agora tem notícias que o Abel tá pedindo mais um zagueiro, então eu também não vou mudar. Por que eles podem não mudar e eu não posso? Eu tenho que mudar porque eles são milionários e a gente não? Porque eles são pessoas da mais alta classe da sociedade e a gente é ralé? Aí eles não podem mudar e eu tenho que ficar mudando. Então esse vídeo ele aborda esse ponto para vocês entenderem. Aí ela fala aqui que o tempo que se perde brigando nós não leva a nada. Não leva. Mas por que o Abel toda vez que ele ganha, ele não usa a coletiva para a união? Por que toda vez que ele ganha, ele faz o mesmo modus operandi daquilo que alguns dizem que é o modus operandi da alternativa? Por que ele faz a mesma coisa quando ganha? Por quê? Porque quando ele ganha, e eu acho que vai ganhar do Corinthians, ele vai usar o mesmo método. Isso se torna cansativo, porque passa a impressão assim, quando eu ganho, eu quero tacar na cara de vocês e eu ganhei independente a vocês. Quando eu perco, a culpa é de vocês. Esse bagulho é chato, pô. É cansativo. Então, assim, quando o Zé vai falar aqui de polarização, a gente precisa compreender essa polarização, aonde ela nasceu, quem tá participando dela e quem vai ser, aonde vai ser o cessar-fogo. Eu tô disposto. A bandeira da paz, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu não movimento a parada toda, pô. Eu sou uma partezinha só. Se você falar de mídia alternativa, o Fernando é uma pecinha só do quebra-cabeça. Não é o quebra-cabeça inteiro. E o quebra-cabeça vai mudar? Porque o Fernando vai mudar? Cara, é impressionante a gente pensar assim. Chega a ser assim uma coisa, do ponto de vista adulto, é até meio burro pensar desse jeito. Porque a gente não vai, como que faz essa unidade? Vamos chamar todo mundo, cara a cara. Aí podia funcionar. Chama todo mundo cara a cara. Todo mundo mesmo, líder de organizada, Fernando, esses torcedores aí que são mais participativos ao clube, Leila, Abel, bota todo mundo na cara. Pode ser que mude. Pode ser que mude. Agora, vamos botar todo mundo na cara? Lógico que não vão botar todo mundo na cara. Um cara a cara com o outro. Qual que é o seu problema? Qual que é a sua diferença? A minha diferença é essa aqui. A minha é essa daqui. Vamos seguir como? Vamos seguir assim? Não vai acontecer isso, pô. Então como é que você vai convencer, antes de eu pôr o vídeo do Zé, esse tanto de gente aqui que eles estão errados, quando eu acho que eles estão até certos, tá? Quando eu até acho que eles estão certos. Como é que eu vou chegar um por um aqui, ó, ou fazer um vídeo que impacte um por um, sendo que nem eu acredito que eles estão errados? Eu não acredito que eles estão errados. Quando eles falam que são 500 milhões, quando eles falam joguem bola, acorda português. Como? Porque os valores são altos. O que se tornou essa torcida é uma piada. Ou seja, o cara que acha que a torcida virou uma piada e o cara que faz essa piada acontecer. Como é que eu converso com essas pessoas aí? Como? Me dá um caminho aí que eu faço. Olha o vídeo do Zé. Não tem como.
Não tem como. Ou a gente entende que, a partir do momento que eles lá mudarem as diretrizes, eu acho que muita coisa passa a funcionar de uma forma diferente. Diretrizes de preço de ingresso, diretrizes de unirmos na vitória. Eu acho que algumas coisas tendem a caminhar para uma mudança. Agora, a gente achar que a mudança nasce desse lado aqui para depois modificar lá, eu não acredito. Eu não acredito, mas vou dar uma passada nos comentários para ver se alguém me convence, porque eu não acredito. Salve, gente! Tudo bem com vocês? Vou me retratar sobre o episódio da paçoca, o lamentável episódio da paçoca. Todo mundo me procurando para que eu pudesse explicar o que aconteceu entre eu e o Johnny. Tenho um apreço muito grande pelo Johnny, ele me viu crescer, ele é bem mais velho que eu, a gente tem uma amizade, mas nessa, pra mim, ele foi muito mal. Porque eu não estava falando apenas do Abel Ferreira, eu estava falando de uma hierarquia dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Estava falando da Leila Pereira, em primeiro, por não se pronunciar, não aparecer, ela só aparece em momentos pontuais, quando o Palmeiras é campeão, para criticar algumas situações da torcida, ela é contra a torcida do Palmeiras, para ironizar o torcedor palmeirense. Falei também do diretor de futebol, que não vem a público e deixa tudo nas costas do Abel Ferreira. E falei dos jogadores, postura de jogadores dentro de campo, na ocasião contra o Corinthians. Falei que precisamos de um líder dentro de campo. Falei tudo isso. E depois falei do Abel Ferreira, que pra mim é o principal culpado, por conta de saber que é ele que tá treinando o time. Posicionamentos, como um gol do Depay, sabendo que o cara é um jogador um pouco extra, deveria ser uma atitude do senhor Abel Ferreira, colocar os jogadores ali, pelo menos um jogador um pouco mais alerta em cima do Depay, enfim. Falamos sobre tática, eu tava falando sobre tática. E aí eu dei o pronunciamento a ele. E ele não soube utilizar de uma forma, pra mim, inteligente. Ele começou a falar de gol de paçoca, e eu falei pra ele, vamos discutir. Eu quero discutir com você e eu não tenho problema nenhum em voltar atrás se eu estiver pensando de uma forma e a pessoa fazer com que eu entenda o que ela tá me explicando, eu vou voltar atrás e vou pedir desculpa se preciso for. Não tem problema com isso. Agora, um cara que não tem argumento, fica falando gol de paçoca, não dá pra argumentar. A única coisa que eu Em contar que os caras são amigos, hein? Presta atenção, essa treta entre o Zé e o Johnny aí acontece de dois caras que cresceram juntos. Olha, ó, então por que eu tô trazendo o vídeo do Zé aqui? Quem deve ter gente... Todo mundo aqui viu o vídeo? Sim ou não? Vídeo do Paçoca, do meme que viralizou? Alguém viu? Não viu? Só pra eu saber aqui o pessoal que tá na live. Ou seja, essa briga aconteceu entre dois amigos. Tu imagina se os caras não se conhecessem? Então, pra maioria que viu, entendeu, e quem não viu, é esse vídeo aqui que eu fiz uma montagem, tá? O vídeo original você encontra lá no meu X. No meu X, que é esse aqui, ó. Você encontra aqui o original sem edição. Eu peguei e fiz uma ediçãozinha animada pra poder ficar menos... Todo mundo. Pra poder ficar menos... Eu só repetir aqui porque saiu duplicado a voz aí. Eu fiz uma ediçãozinha animada pra ficar menos tóxico. Aí eu fiz uma brincadeirinha aqui com um influenciador que eu gosto pra caramba, que eu acompanho aqui. Então, pra quem não viu, eu vou colocar aqui pra vocês. Alguns outros influenciadores reagiram. Só que veja, isso foi dois amigos, mano. Tu imagina se os caras nunca tivessem se visto, ou seja, lá no contexto do estádio. Imagina o que isso não acontece. Você imagina num grupo de WhatsApp que você não conhece ninguém. É assim que tá a parada. E não tem o que falar, entendeu? Fernando, hoje é mais fácil você falar mal de alguém da família do que falar do Abel. Que está cego. Na contexto da torcida, é. Se você chega num grupo de WhatsApp e você começa a falar mal da tua mãe, ninguém vai chegar pra você. Poucos vão chegar e vão falar assim, ó. Chega num grupo de Palmeiras e faz o teste. Começa a falar mal da sua mãe lá. Finge que você tá falando mal da sua mãe. Ninguém vai falar, peraí, mano, é sua mãe. É um ou dois. Um ou dois vão te chamar no privado e vai falar assim, peraí, é sua mãe, cara. Não fala assim não, pô. Agora experimenta falar do Abel. Você vai ver o que acontece. Ninguém tem compaixão pela tua mãe. Pelo teu pai. Mas na hora que você vai falar alguma coisa do Abel e que veja, ninguém tá falando do caráter do Abel como pessoa. Eu não conheço essas variáveis. Eu não conheço. Eu tento não tocar em nada que eu perceba que sai do futebol. Minhas críticas são Abel do Palmeiras. O Abel, quando sai do CT e é o cara na rua, com a sua família, eu não sei quem é o Abel. Eu não tenho o direito de falar do dia a dia do Abel.
Por isso que eu falo pouco sobre... Pouco, não é que eu não fale, mas sobre bagre, sobre isso. Eu tento falar sobre um time que não joga bola, um time que é pobre intelectualmente falando no futebol, mas eu tento não cruzar essa fronteira, porque essa fronteira, eu acho que ela não se cruza. E quando ocorre, você precisa ir, igual eu fiz ontem, que não tem a ver com isso, tem a ver com outra coisa, e se retratar. Porque essa fronteira do homem, eu acho que ela não deve ser cruzada. Agora, o debate de ideias, ele tem que ser feito. Agora, falar do caráter dele como pessoa, eu só posso falar se eu fosse do dia a dia dele, se eu fosse um amigo dele, se eu fosse um parente dele, se eu conhecesse essas variáveis de perto. Então a gente fala sobre o futebol. Esse sim deixa a desejar. E tem deixado a desejar. E não a pessoa. Menos do técnico. É incrível. Vídeo do Zé do MVVC que eu fiquei assustado, né, com o argumento do Abelizado. Quando não é que treinador você me traz, você merece o Gilson treina, agora eles apelaram pra paçoca. Você gosta de paçoca? Agora, de verdade, achar que tá tudo normal, cara, não pode. Não pode, a gente não pode normalizar essas porra não, velho. Fala o que você quer, não. Ó, tomar um gol de paçoca, tomar um gol de paçoca e falar que a culpa é do Abel Ferreira é uma puta de uma sacanagem. A culpa é minha, eu que coloquei a tática dentro de campo. A culpa é minha, a culpa é minha que passo contra o Palmeiras. Você critica, então vai brigar. A culpa é minha que amo o Palmeiras e respiro o Palmeiras. Tomou um gol de paçoca. O Abel Ferreira entrou com postura de covarde. O Abel Ferreira é um gol de paçoca. Aí no meu canal, quando eu falo pra vocês assim, eu abro pra debate. Se eu abrir, acontece a mesma coisa, cara. Eu não tenho problema, eu faria esse debate aí. Eu já falei várias vezes, só que ninguém procura, que é fã do Abel, E a chance disso aqui acontecer é gigantesca, mano. O cara é amigo do Zé e vai ter um momento que ele fala assim, eu não te dou moral. Mas se você não dá moral pro cara que abre o espaço pra você falar, porque o Palmeiras não vai abrir esse espaço pra você. A televisão abriu espaço pra ele falar quantas vezes, o Johnny? O Zé, que tem um canal de mais de 100 mil seguidores, abre o espaço para você poder falar. Você tem coragem de repetir o mesmo argumento e falar que não dá moral para aquele cara que oportunizou. É o cara que mais... Eu não posso falar nem que eu sou o cara que mais oportunizou mídia alternativa, porque quem mais oportunizou novas pessoas aparecerem, inclusive o senhor Pedro, que foi um comentário que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Depois eu mostro de novo. O Pedro, eu conheci o Pedro porque ele seguiu meu canal em 16. A gente chegou a conversar pessoalmente. O Zé foi o cara que abriu oportunidade ao Pedro. O Pedro tem um canal dele hoje. O Zé é o cara que mais oportunizou pra pessoas como você que tá aí do outro lado começar a falar de mídia e criar teu canal. O Zé é o cara que mais abriu espaço para novos canais e pessoas anônimas a poderem ter uma fala. Então vai ter um momento que esse senhor aí fala assim, eu não te dou moral. E isso diz muito a respeito de como são as pessoas que estão no seu redor. Tô falando para vocês aqui, não para ele. Sabe aquele cara que você abre a oportunidade para ele? É o cara que vai te punhalar. É esse cara. É esse cara. Por isso que o vídeo que eu tô fazendo aqui hoje, ele é mais completo sobre essa polarização, porque se o cara que é teu amigo chega na tua cara e fala assim, eu não te dou moral, porra, você tá... É a mesma coisa eu falar, rapaziada, vamos fazer um debate sobre o Abel? Você chega na minha live e fala, eu não te dou moral. Então vai lá dar moral pro Neto, então. Ué, vai assistir o Neto. Vai assistir o Bem Amigos. Vamos ver se você vai sentar na bancada qualquer dia desses lá, do Neto, do Bem Amigos. Vamos ver se você vai sentar naquela cadeira do Neto, se você não jogou bola profissionalmente. Vamos ver. Então, esse ponto aqui que aconteceu no canal do Zé fala muito também sobre as pessoas, como as pessoas estão nas suas relações, né? A gente tem o direito de discordar e concordar. Eu discordo de muita coisa que eu leio, vocês discordam de muita coisa que eu falo. Mas a partir do momento que a gente leva pra esse lado, dois palmeirenses, é porque deu certo, né? Deu certo o que eles queriam. Deu muito certo, né? Não sabe armar o Palmeiras mais. Não sabe. O Palmeiras não sabe mais o que tá fazendo no Palmeiras. Ele não quer mais estar no Palmeiras.
time de paçoca. Eu sou o culpado. Perdemos Eu fundo sou o culpado. e Não, eu sou o tomamos culpado. gol Eu tava lá de jogando. Eu sou o culpado. gol de paçoca. Gol de paçoca. A culpa é do Abel. É do Abel. Não, É respeita do uma coisa Abel. pra mim. Ah, não, eu não acredito nisso, não. Eu não acredito nisso, não. Coisa pra mim. Gol Eu quero de que você paçoca. responda uma coisa pra mim. Tomamos Eu vou gol te tirar de do ar, você não deixa eu falar, paçoca. caralho. Tomamos um gol Eu de vou te tirar paçoca. do ar. Eu não Você não vou deixa te eu dar falar. moral. Tomamos um gol. Otário, eu não vou te dar moral. Eu não vou te dar moral. Eu espero que o Zé tenha aprendido com o episódio, porque esses episódios me ensinam, mano. O cara é amigo meu. Isso serve pra qualquer um, cara. Serve pra relação que eu tenho com o meu pai. É a mesma coisa que eu pegar 170 km agora pra ir ver meu pai. Coisa que muita gente da família, pós-morte da minha mãe, não faz. Não faz, porque as pessoas não fazem. E chegar lá, meu pai fala assim, eu não te dou moral. Eu vou catar minha mochila, eu vou falar, então, ficamos assim, tô voltando pra minha casa. Se um cara que é do meu dia a dia chega pra mim, por conta do Abel, e fala assim, cara, eu não te dou moral. Eu abrindo o espaço pra ele poder falar, eu falando assim, cara, entra aqui na minha casa, você tem lugar de fala. O cara repete. Isso já aconteceu, vocês não sabem as discussões que eu já tive de Abel. Sabe, ele tava usando assim, tomamos o gol de paçoca. Teve uma vez que eu tive uma discussão fora do YouTube, o cara só falava, quem você quer pro lugar, quem você quer pro lugar. E não adiantava eu falar assim, cara, esse cara já ganhou do Abel, esse aqui já ganhou do Abel. Ele só falava a mesma coisa, quem você quer pro lugar, quem você quer pro lugar. Por quê? Porque ele pega nesse argumento, na cabeça dele, ele já criou que não tem o substituto pro Abel. E ele acha que a verdade absoluta gira em torno disso, que não existe o substituto. Então ele acha que ele tá com um super argumento aqui na mão. Porque ele não vê substituto. Aí ele fala, quem você quer? Quem você quer pro lugar? 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 É o mesmo argumento que a Leila Pereira usou. Quem que é o 9? Quem vocês querem o 9? Não adiantava você falar nomes. Falei o centroavante mexicano, você trazer qualquer nome na época lá, que tava em alta. O Santiago Jiménez foi quem eu falei, mas não adiantava. Porque o debate em torno era o Pedro inegociável do Flamengo. Então isso é assim, só não percebe quem não vê. E quem não quer, né? Quem não quer, acaba não vendo. Só não percebe quem não tem capacidade de ver como as coisas funcionam. Infelizmente, as pessoas acham que não, mas essa doutrina em volta pegou em muita gente. As pessoas olham pro Abel e falam assim, cara, não vai ter outro cara assim. Não vai ter outro cara que motiva um grupo de jogadores limitados. Agora eu pergunto, por que você tem que contratar de forma limitada? Você não tem uma proibição, contrate jogadores limitados. Então as pessoas ficaram com esse medo, entendeu? Algumas têm medo de perder o Abel porque enxerga que só ele é capaz de motivar jogador limitado, mas é porque o clube contrata assim. Se o clube contratasse jogadores de um outro quilate, talvez a gente não tinha tanta dependência em um técnico. E foi contratado pensando nele. A diretoria respeitou ele, velho. Por que, Fernando, tem gente que me pergunta, por que você não tá tocando no assunto da lei da diretoria? Porque a diretoria fez o trampo. A diretoria fez o trampo. Você pode falar assim, não fez bem. Ok, mas fez o trampo. Hoje o Palmeiras é melhor que muitos times aqui do Brasil em elenco. Agora cabe a ele fazer o trampo dele. Por isso que eu não cito a Leila. Não é que conversei com ela, Leila, tamo junto. Não tive conversa nenhuma com ela. É o meu ponto de vista. Eu posso citar a Leila em questões futuras pontuais. Por exemplo, ingresso agora. A gente pode citar a Leila, pode conversar sobre. Será que não era o momento de abaixar para engajar? Botar um outro produto? Até prever um produto da virada. Você perde no ingresso, mas você ganha no ponto futuro se acontecer a vitória. Porque pelo menos se você ter a derrota com preço caro, entendeu? Então será que não dava para fazer isso? Um preço mais baixo, uma camiseta oficial, pensando na virada, uma estampa, pensando na virada para vender mais camiseta. Então, a gente consegue falar da Leila, mas é isso, tá ligado? É isso, a questão do elenco foi entregue. Só pra finalizar o vídeo, e lembrando, eu coloquei uma edição, pra isso aqui não ficar, foram 19 vezes falando paçoca. Falei, cara, eu vou botar uma ediçãozinha, né? Que paçoca! Vamos discutir então, cara! Vamos discutir! Discute comigo! Vamos discutir! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Pelo amor de Deus! Não dá pra falar com você. Desculpa, velho. O Abelete não deixa nem a gente falar. Não dá pra falar. O cara só tá falando uma coisa só.
Gol de paçoca, que porra que é essa? Vamos discutir tática dentro de campo, que não é o que o Palmeiras apresentou hoje. Mas para não te dar dor de barriga. Pra não te dar dor de barriga. Deixa o like aí, rapaziada. Então vamos só voltar aqui no vídeo do Muricy, pra ele terminar e a gente fazer a conclusão final aí. Né? Fora isso, é obrigação, a motivação é obrigação. Quem joga no Santos, que eu estou vendo agora de perto, a estrutura que tem, o salário que tem, a torcida que tem, e eu vou ter que motivar o cara? Não existe, cara. Não existe. Quando eu trabalhava na burrinha aqui do lado, sim, eu tinha que motivar os caras pra caramba, que não tinha comida, não tinha campo, não tinha nada, pô. Eu tinha que contar uma história pros caras, meu. Se você não jogar aqui, nunca mais vão sair daqui, nós estamos mortos aqui. Então, agora, aqui no Santos, eu vou contar a história pros caras. Aqui eu vou ter que fazer eles ganharem jogos, que é o que a gente precisa. Esse é o ponto. Aí, qual motivação que o Abel Ferreira já usou e deve usar contra o Corinthians? Contra o Corinthians, eu não sei o que ele vai fazer. Pra mim, sinceramente, precisa de motivação. Precisa de motivação. Você precisa botar a bola no chão, rotacionar a posse de bola, jogar do lado da torcida. Ganha o jogo. Pra mim, não há nada que faça o Palmeiras perder esse jogo se o Palmeiras jogar bola. Não precisa de motivação. Mas, infelizmente, qual motivação, muitas vezes, o Abel utilizou? Da motivação de, se vocês ganharem, vocês vão ser colocados como melhores do mundo. Se vocês perderem, vão falar que vocês são os piores. Quem vai falar? Eu não vejo a torcida falar que, por exemplo, o Maurício é o pior meia do mundo. Que o Sousa é o pior ponta que eles já viram. Que o Facundo Torres é o jogador mais limitado que já vestiu a camisa do Palmeiras. Quem fala esse tipo de coisa não entende nada de futebol. Ou seja, quem que leva o futebol nesse extremo que o Abel usa da motivação? E aí a gente viu alguns absurdos, né? Quando a gente conquista algo, quando a gente chega no objetivo final, aquele título, por exemplo, de 22, o Rony apontando assim, ó, todos duvidavam de mim. Isso por que ele fez? Porque alguém colocou na cabeça dele que todo mundo duvidava dele. Não é que as pessoas duvidavam do Rony, por exemplo, quando na comparação do Kevin, é que tinha jogador melhor. E aí você te sobra o Rony, vamos com o Rony. Te sobra o Rony, vamos com o Rony. O que faz as pessoas duvidarem do Rony é, ele não consegue fazer gol, no Atlético Paranaense ele fazia. Ele não consegue fazer gol contra time grande. Time grande. Então, os gols dele eram marcados por equipes menores. Ele acabava não conseguindo repetir o mesmo feito contra time grande. E com o passar do tempo, com o passar da relação, isso foi ficando mais exposto. Não é uma condição de que, por exemplo, eu acredito até que o Veiga pode decidir o jogo contra o Corinthians. Só que parte da torcida não acredita. Porque o momento do Veiga não fala por si só. Não fala bem, né, por ele. Então por que eu tô mostrando essa relação de motivação? Peraí, você não respeita o Muricy? Porque no Palmeiras ele realmente fracassou. Mas ele ganhou no Santos, ele ganhou no Fluminense. Ele super campeão no São Paulo. Ou seja, tem uma diretriz de trabalho também. Tem uma diretriz de trabalho. O Muricy Ramalho. Então, assim, não é só o Abel Ferreira. Assim como ele fala que ele copia e cita essas cópias, quais são as cópias do Abel Ferreira? Ele cita Guardiola. Ele cita muito Tele Santana, que treinava o São Paulo. Foi mestre no São Paulo. Então, ele mesmo disse, eu copio relações. O que ele vai fazer agora? A bucha tá pra cima dele. O que ele faz de motivação para ganhar do Corinthians? Eu vou te falar um absurdo. Da forma como o Palmeiras funciona, é preferível que perca contra o Vitória. Porque vai vir, vai vir um canhãozaço. Eu não tô falando de mim agora, tô falando da maioria, tá? Vai vir um canhãozaço pra cima do Abel, pra cima do... E aí ele vai gerar a mesma motivação de sempre. Eu acho que ela só vai continuar funcionando justamente porque foi feita uma reformulação. Tu imagina se o Mike tivesse aí, o Rony tivesse aí, todos que saíram tivesse aí, o Zé Rafael, e de novo ele tivesse que mostrar pros caras esse tipo de motivação. A realidade, se a gente for tentar palpar a realidade, o que acontece é, o Palmeiras não deve perder para o Vitória. Não deve. Deve até reabilitar alguns atletas que estão de fora, um deles o Veiga. É isso que eu acho que vai acontecer. E o que ele vai fazer para trabalhar essa unidade? Ele só vai ter uma oportunidade de fazer isso, que é a coletiva de imprensa pós-jogo do Vitória. A não ser que ele faça, o Palmeiras faça, igual já fez no passado, e igual já
vimos outros times fazendo. Um dia antes do confronto, ele abre uma coletiva. Que foi a estratégia que o Arthur Jorge usou ano passado no momento de decisão. A torcida do Botafogo passa de novo a duvidar. O que eles fizeram? Chamaram uma coletiva, colocaram essa coletiva de imprensa em torno do comandante, e aquela coletiva de imprensa engajou a partida do time do Botafogo para a final da Libertadores. Naquele momento, para mim, ele ganhou a Libertadores. Ele ganhou a Libertadores ali. Por quê? O apoio da torcida ocorreu. Ele ganhou a Libertadores com um jogador a menos. E aquela coletiva pode ter sido fundamental para essa unidade que a moça aqui tá pedindo aqui, ó. Que a senhora aqui tá pedindo, que é a Marta, aqui no comentário do Zé aqui, ó. Essa unidade, ela parte deles, não é da gente. Então as pessoas, por que eles não cobram? Por que essas pessoas não vão cobrar de quem dita as diretrizes? E vem cobrar da gente? A gente tem a capacidade de puxar uma coletiva de imprensa para falar com a torcida? Quem faz isso é o treinador, pô. O treinador é o presidente, não é eu. Então, como gerar essa unidade? Os grandes líderes. Eu sou grande líder do quê? Eu sou líder do quê? A nossa torcida tem 16 milhões. Eu falo para 6 mil no ao vivo. 6, 7, 8. A última live teve 10. Mas não eram só palmeirenses, né? Eu falo para 4, 6 mil pessoas. 40 mil por dia. 500 mil por dia, aliás. Nossos alcances são de 500 mil por dia. 500 mil para 16 milhões tem uma distância, hein? Meu discurso não vai para televisão. Meu discurso vai pro YouTube. Para um número reduzido de pessoas. O discurso do Abel passa na Band, passa na Globo, passa no SBT. Então, como que ele vai usar a estratégia? Eu não sei. Eu acho que ele só vai ter a oportunidade de falar na coletiva pós-vitória. E quando a gente olha seco pro Corinthians, não precisa de nada disso. Por isso que eu mostrei o Muricy. Só precisa que os caras toquem a bola. Pressionem a saída de jogo. Você tá entendendo? Esse é o que isso é a relação que o Abel consegue ter na mão dele. E se perder do Vitória? E se for um jogo bosta? Ele tem essa coletiva. Agora, o que proíbe o Abel Ferreira? E o que proíbe o Palmeiras fazer o treino aberto? Nada. Não faz porque não quer. Não faz porque dá trabalho. Não faz porque não quer. Ou seja, às vezes também na estratégia de focar é desnecessário. Não sei. Mas não faz. Num passado fizemos, né? Em um momento foi dado desculpa de pandemia. Então, para mim, se cria unidade com esse público. Quando a gente fala a respeito de torcida, é desse jeito. Ou a gente compra a ideia e sejamos frios, que o Corinthians não é nada demais, e a gente vai meter uma goleada em casa, que eu acho que dá. Se o Palmeiras tivesse sido bem treinado, dava. Dava pra pensar assim. Ou a gente apela pros fatores externos, como foi a Copa do Brasil 2015. O quanto a gente quer essa conquista, lembra? Em 2015 queríamos muito. E hoje, quanto que a gente quer isso? Eu acho que é muito fácil o Abel falar lá na coletiva assim, se calhar eles precisam mais, se calhar eles merecem mais. Faça merecer. Faça merecer, não é a gente, pô. Em 2015 foi sentido de fora pra dentro que o clube queria muito. Pelas postagens que o clube fazia, pelo engajamento que o clube trazia. Quando você fala assim, quando você terceiriza isso pra torcida, tu tá sendo sujo, pô. Sujo no argumento, sujo. Porque você tá falando assim, a gente não merece, ó. Olha como a torcida deles quer mais. Ele até citou a torcida do Corinthians na última coletiva de novo. Você que tem que fazer. Vocês fazem a mágica acontecer. Quando vocês chegam na organizadas e falam assim, vem cá, vamos fazer uma coisa em conjunto? Você chama os caras num domingo, pra na segunda-feira eles irem lá avaliar e na terça-feira começar o trabalho. Vocês que fazem isso. É vocês. Só que o que eles fazem? Cruzam os braços muitas vezes, espera do corredor alviverde, espera do torcedor, espera que crie esse sentimento por, sei lá, por qualquer coisa que não seja natural. E aí, deixa que eles fazem. Deixa que eles se viram com a grana. Se não tiver grana, vai lá e faz vaquinha. Deixa que eles se viram na hora pra fazer alguma coisa. Qual que é a proximidade hoje do clube com as organizadas? Eu nem vou falar a organizada, vou falar as organizadas. Elas não são fundamentais, né? Só se fala delas na hora que dá problema. Na hora de ver quem canta no estádio, quem puxa, a gente ignora. Ignora a Porques, ignora a Tupi, ignora a Mancha, ignora todas. Todas elas. Arrasta todas. Mas na hora de criminalizar eles, a gente aponta.
Na hora de criminalizar a organizada, né, que são fatores isolados dentro da torcida, aí a mídia aponta pros caras. Na hora de perceber quem realmente faz a diferença no estádio, a gente finge que os caras não conhecem, que não existem. Pois é, né? Porque o Abel Ferreira aponta pra torcida do Corinthians, mas o que eu vi era aquele povão ali atrás do gol, motivado, o estádio puxando o lado na transmissão do lado esquerdo pro centro, e muito espectador. Quando o Corinthians perdeu, por exemplo, o pênalti, a torcida do Corinthians abafou bastante. Por que abafou? Porque a maioria é não organizada. E esse cara ali, ele sente, ele tem um envolvimento direto com a emoção. O que aconteceu ontem com a torcida do Flamengo quando tomou o gol? Eu tava assistindo o jogo aqui. A torcida do Flamengo sentiu. Então, essa relação, esse é o clube de futebol. Quem dita as diretrizes tem que entender essas variáveis. Ah, o Allianz tá virando cinema, o Allianz tá virando plateia. Por quê? Por conta dessas coisas que eu tô falando pra vocês. A gente precisa entender quem que puxa, quem que são os caras que puxam. E precisa, cara, ter algum tipo de relação. Tem que ter uma relação mínima. Ninguém tá falando pra doar ingresso, ninguém tá falando pra dar privilégio. Tá falando de uma relação que até ela é comercial. Do que se diz respeito ao interesse de um clube de futebol. Um clube. Bota lá conselheiro pra gritar, pra ver se grita. É 2-3. 2-3, não vai gritar. Se é isso que é fundamental, o Abel fala direto que isso é fundamental. Então bota lá os conselheiros, pô. Que votou na Leila, vamos ver se eles conseguem puxar isso aí. Vamos ver. Vai lá, cara, coloca eles. Pra liderar aí. Vamos ver se eles vão conseguir. Isso aí é coisa da torcida. São dois assuntos que não se misturam, velho. Pra mim, cara, algumas proibições que o Abel cria dentro do elenco limitam o Palmeiras. A gente deveria ir contra o Corinthians com 2 atacantes. Se não for o Lopes e o Vitor Roque, posicionar 2 caras como atacante para marcar essa saída de jogo deficiente do Corinthians. Fazer com que a nossa defesa fique um pouquinho mais alta. Você podia pensar em 2 atacantes, 2 volantes, tira o Evangelista, pensa em 2 volantes, abre um ponta, um meia. Começa o jogo assim. Você tem 90 minutos para decidir o jogo. Eu iria com 2 atacantes. Posicionaria os meus atacantes nos defensores. Você tem uma 4-4-2, certo? Volantes estão protegendo a defesa. São 6 para proteger, 4 na defesa, 2 volantes. Você tem 2 abertos, que é para proteger as alas. E você tem 2 atacantes. O Corinthians joga com 2 atacantes. De um lado, você está espelhando a tática do rival. De outro lado, você está marcando a saída de jogo. Você está anulando os corredores laterais. E você está colocando 2 volantes para proteger o seu sistema defensivo. Na saída de jogo, criar uma proibição nesse goleiro de dar bicão, só em casos, e principalmente nos primeiros 20 minutos. Se o goleiro der bicão, ele é um bundão. Ele é um bunda mole. Você não pode deixar que o cara fique dando 7 chutões no primeiro tempo. Porque se ele fizer isso dentro de casa, ele é um bunda mole. Ele tem que pegar essa porra dessa bola e obrigar ele tem que usar a liderança que ele tem e mandar essa porra desses laterais e desses zagueiros abrirem pra ele ter opção de passe. Com 2 volantes, os zagueiros abrem, 2 volantes vêm por dentro, ele tem opção de passe por dentro, ele tem opção de passe pela lateral. Mas a gente prefere jogar pelo chutão, pela aleatoriedade. Mas dá pra fazer algo mais legal, né? Bota 2 volantes, obriga o Aníbal a ir puxar essa bola por dentro, deixa o Emiliano Martínez na sobra. Ou até joga o Emiliano Martínez numa possível, né, perda de saída de jogo, porque pode acontecer. Abre esses 2 zagueiros, pelo amor de Deus, e dá amplitude pros laterais. Assim, só dessa movimentação, você puxa o Corinthians pra trás. Puxando o Corinthians pra trás, o Corinthians é corajoso, vai botar o peito pra marcar lá na frente. Aí sim, você tem 2 atacantes pra brigar pela bola. O Lopes, a quebrada de bola tem que ser no Lopes pro Vitor Roque ganhar a segunda bola. Mas será que o Abel consegue fazer isso? Será que o Abel quer fazer isso? Ou vai ficar deixando lá o Vitor Roque marcando, não consegue pegar ninguém. Por quê? Porque não dá. Não é porque ele não consegue porque ele é ruim, é porque não dá. Coloca o Lopes e ele pra fazer essa marcação, ou não quer colocar os 2, coloca um cara de atacante, coloca o Sousa para o ataque. O Sousa vai ser o segundo atacante e vai ajudar isso aqui que eu tô falando. Não dá pra fazer o Lopes? Vai o Sousa e o Vitor Roque. Eu acho que é isso, esse seria um caminho pra gente mudar o jeito de jogar, respeitando as características do elenco e conseguir amassar o Corinthians. Amassar. Pode ser a 4-2-3-1? Pode. Dá pra ganhar na 4-2-3-1? Dá. Eu só tô tentando trazer aqui um ponto de vista diferente do Red Bull Bragantino, que usou contra o Corinthians e ganhou lá dentro. Ganhou lá dentro. O Red Bull ganhou de 2-1. Foi no finalzinho? Foi, mas tava com o jogo em mãos, né?
Pro Red Bull empatar o Corinthians lá dentro, melhor do que a gente que perdeu, né? Melhor a gente que perdeu, né? Então essas referências o Abel pode usar. No mais, rapaziada, tudo aqui que eu abordei pra vocês, falo pra vocês, cara. Sigo dizendo, tá? Tudo isso aqui que a gente trouxe, essa questão do Mike aí de jogar com o Neymar, é pra mostrar que nem todo jogador confia cegamente nas diretrizes, ele acata. Quando ele sai do Palmeiras, ele mostra. Ele falou também da relação que ele tem com o Alexandre Matos nesse corte, tá? Então, assim, jogador bom atrai outros jogadores. Tá? Outra coisa aqui, esse cara aqui, tá? Não vou falar pra ele que não vou falar pra vocês que ele é o goleiro ideal pro Palmeiras, não, tá? Não tô falando que ele é o goleiro ideal, não. Mas tá aí no mercado, né? Pode estar no mercado. Não tô falando pra ir atrás. Vai se quiser, né? Vai se tiver a Salve, gente! Tudo bem com você? Vai se tiver a convicção. E quem quiser ver o vídeo lá do Zé, tá no X, aqui, ó. Você vê sem a edição. Às vezes a edição você não gosta porque tem brincadeira. Então vê aqui. Beleza? Deixa o like se curtiu a mini live. Eu tô tirando pé. É vídeo aí, tá colocado. Fiquem tranquilos. Se eu perceber que... Eu não quero atrapalhar ninguém não, pô. Se eu perceber que contra o Vitória também eu não tenho muito o que agregar, eu nem venho. Vou fazer igualzinho eu fiz contra o... Nem lembro. O dia que eu não fiz live aí, acho que foi Fluminense que eu não fiz. Nem lembro. Sinceramente, nem lembro. Teve um dia aí que eu não fiz live. Que eu fiz live fora, pra galera aqui trocando ideia, mas não fiz live no YouTube. Se eu perceber que eu tô atrapalhando, eu não tenho problema não, rapaziada. Eu me retiro, assim, ó. Me retiro. O problema do Palmeiras não vai mudar se eu me retirar, se o Zé se retirar, se o Amit se retirar, se o Turma do Amendoim... Não vai mudar. Não vai mudar. Não é isso. Mas eu faço questão de fazer pra vocês perceberem que não tem nada a ver. Foi contra o Grêmio, né? Contra o Fluminense a gente fez. Contra o Grêmio, não. Contra o Fluminense eu já não ia fazer. E por quê? Porque você não... Eu duvido que contra o Vitória... Sabe um cenário que vale a pena fazer? Pô, metemos 4-0 fora. Um time reserva, alternativo. Puta, do caralho fazer a live. Agora, não ganhou, perdeu. Você vir pra live... Eu vou ser o objeto de ficar gerando motivação na dúvida, ficar duvidando. Cara, na boa, essa relação... Eu já tô desgastado. É uma relação que eu estou desgastado. E eu sei que muitos de vocês estão também. Entendeu? Então, talvez eu faça, talvez não. Vai depender das variáveis aí do sentimento ali na hora. Beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo. E quem quiser ver, tá? O finalzinho da live. Eu vou deixar um trechinho desse final da live aqui pra vocês. Mas quem quiser ver completa a live é a última live. Tá? É você ir lá na live do Não Importa o Que Digam. Na verdade, você tem duas. Você tem a última e a penúltima. Esse trecho que você vai conferir agora é da penúltima. Você vai lá, quiser ver inteiro. Um abraço pra vocês, tamo junto. Peguei muito busão. Eu lembro do ônibus elétrico que ia lá pro centro da cidade. Era um saco sair da escola e ir pro fórum. Aí você fala, porra... Eu lembro assim, ó. Chegava na sexta. Porra, sexta-feira era maravilha. Tava conhecendo minha mina. Caralho, graças a Deus. Chegava no domingo, quando tocava aquela porra daquela vinheta que minha mãe assistia do Fantástico. Pensa num vazio que te batia. Pelo menos em mim. Pensa, mano. Num vazio do caralho. Eu falava, caralho, segunda-feira tudo de novo, mano. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sabe quanto que eu ganhava? R$600. R$600. Quantos aqui da live estão num contexto parecido? Ou que não ganha 600 porque hoje o salário mínimo é maior, mas... sei lá, vocês ganham 2.000 e passa isso. Aí o jogador de futebol, você tá falando de jogador ruim, mano. Ganhando aí na casa dos seus 400 mil. 400 mil pra ser um crossfiteiro que também joga bola. O cara tá reclamando, irmão. O que você tem que fazer? Olha aqui, ó. Rodrigo, corte. Fala aí, Rodrigo. Como que é o seu dia a dia? Rodrigo Góes. Qual é a rotina do Rodrigo Góes? Ele acorda, faz o quê? Come o quê? Que horas que você treina? Quantas vezes você treina? Como é que é isso aí? Eu acordo normalmente 9 e pouco, assim. Tomo café... Tem dia que eu tomo café em casa, tem dia que eu tomo café no clube. Eu sempre treino 11 horas. A gente tem que chegar, tipo, 1 hora antes no treino. E é isso, eu acordo, tomo meu café, vou pro clube. Chego no clube, eu faço o treino, tem que estar 11 horas no campo. Aí, desse período, das 10 até as 11, eu faço, tipo, uma ativação na academia ou com os físicos, alguma coisa. Treino, pô, normalmente, tipo, se for um treino largo, aí acaba meio-dia e meia, no máximo, assim. Porque, 1h30. tipo, a gente também não tem tanto
tempo assim de treino, porque o treino é muito intenso, então Sim. não precisa ser, Agora, vamos ser ver. muito tempo. É. Aí depois eu volto pra casa, almoço, né? A gente tem um cozinheiro em casa, que a gente segue toda a dieta também Que vida difícil. junto com o Real Madrid. Olha a sonequinha, a E aí sonequinha. eu chego, como, a gente fica um tempo ali na mesa conversando. Aí toda tarde eu tenho que tirar meu cochilo da tarde, né? Que é normal. Importante. É normal dos espanhóis lá. E eu peguei isso pra mim, eu não consigo mais ficar sem meu cochilo da tarde. Uhum. E depois eu acordo e aí treino em casa também academia com o meu personal, com o Marcel. E, bom, termino treino na academia com o Marcel, faço tratamento, se eu preciso tratar alguma coisa, e depois fico o resto do dia ali. Rodrigo Góes, qual é? Cara, e aí o que você tá querendo dizer com isso? É fácil? Não é que seja fácil. O maior impacto que o atleta tem é na imagem. Porque ele tá exposto. Mas se você for ver o dia a dia do cara, pra você falar assim, ai, que difícil que é o calendário. Qual que é o nível de classe quando vocês voam pelo Brasil? É ruim? Como que é o conforto do busão? Hã? É ruim? Ruim é eu pegar 170 km agora num carro 96, pô. E não tô reclamando, tá de boa, tá ligado? Eu vou pegar 170 km agora num carro 96, quando eu não pego e vou de busão. Como que é o nome da companhia lá? Companhia XYZ. Que o banco no máximo faz assim, ó, pra mim. Porra. E assim, isso também não tá ruim. Ruim é o cara que fez o telhado aqui de casa, não o cara que fechou a obra, mas os ajudantes dele, mano. Porque eu vi o que os caras têm que fazer. Sabe, no meu telhado, você tem o cara que fechou o telhado. Eu subi. Tinha pra cara. A casa aqui, pra vocês entenderem, não foi eu que construí aqui. Não foi eu que. Ou seja, não foi eu que administrei isso aqui. Tinha teias de aranha. Devia ter aranha marrom, aranha azul, aranha verde. Eu subi lá, eu assustei, mano. Sabe o cara que trabalha aqui? Não tem esse negócio. Tá com medo de, tá com medo de aranha? Não vai trabalhar, pô. E não é aranha, não é aranha. Aranha. O cara desmontou o telhado inteiro. Tem o cara que vai lá e faz o serviço grosso, que tira tudo. Tem o cara que vai e prepara. Tem o cara que bota a manta. E tem o chefe. O chefe só fechou a obra. Só fechou a obra. E o cara que tem que vir aqui ficar exposto a uma picada de aranha, porque eu tô no interior, ou de outras coisas, tá? Quando eles não vão fazer uma reforma no rural, que você tem cobra, que você tem um monte de coisa. E aí? Então, assim, não é que eu tô falando que também a minha rotina é de boa, pô. Agora, e o cara que tá... Nesse momento, ele nem tá na live. Porque ele tá agora, velho, no sol do caralho, fazendo uma limpeza de janela de edifício. É legal? Então, quando esse pessoal do futebol vem falar que a vida deles é muito difícil, que a vida deles, porra, roupa tem dos melhores, tênis dos melhores, médico dos melhores, nutricionista dos melhores. O cara não chega e passa um veneno assim de ir no mercado e fala assim, pô, mano, eu vou pegar aveia, velho. Aveia é um carboidrato barato. E era ração de cavalo antigamente, né? Não sei se foi o Quaker, mano, que transformou a aveia num alimento nutritivo de baixo custo. Os caras não vão pegar aveia, pô, pra comer. Eu como aveia. Nós aqui, que estamos aqui na live, vai lá no mercado, comprar aveia. Você vai no mercado, eu tenho certeza que tá me escutando. Você tem arroz. Você não vai no arroz mais caro. Você tem arroz. Você não vai no arroz mais caro. Você vai no que você pode pagar. Então você tem lá o arroz XYZ. Você vai naquilo que você pode pagar. Esses caras vão no mercado, eles não têm esse tipo de veneno que a gente tem. Você vai falar pra você que tá me assistindo aqui, você não passa no mercado naqueles produtos lá de prateleira. Eu adoro aquilo, é mais barato. Tá pra vencer, mas meu organismo tá sabendo lidar. Esses caras sabem o que é essa realidade? Esses caras sabem? Hoje, com a vida que eu tenho no YouTube, eu faço menos essas coisas. Mas vocês acreditam que eu ainda faço? Porque meu mês não é fácil. Esses caras. Então, para pra pensar. Eu já tive um lado assim, mano, bem mais difícil, 8 anos atrás. Vocês lembram como era meu carro? E eu não reclamava. Meu carro não tinha forro, pô, do teto. Era quente pra caralho, era 50 graus dentro do carro, pô. Porque eu tinha alergia, eu tirei o forro, ficou daquele jeito, o escorte. E não reclamava. Eu não reclamava, mano. Você não via eu reclamava, vocês iam dando risada com aquela porra. Eu tinha um Celta que tinha um retrovisor, não tinha dinheiro pra comprar o outro. E um caminhão bateu. Essa era a minha realidade. Quando a gente ouve essas coisas aí do atleta, e eu volto a dizer, vocês são crossfiteiros que também jogam bola, a maioria de vocês. Dentro do Palmeiras tem um monte. Crossfiteiro que também joga bola. Que também joga bola. Tá? Jogador pra mim é Paulinho. Jogador de futebol pra mim é Hulk. Jogador decente. Maurício é um baita jogador.
Agora, tem muitos aí que é colocar o físico em dia pra ganhar 700 mil. Olha que jogador fraco, esse Caio Paulista. E ele passou por Fluminense, São Paulo, Palmeiras e Galo. Esse cara, esse aí é o símbolo do crossfiteiro que nas horas vagas joga futebol. Na minha opinião. E também joga futebol. Porque futebol, ele não é jogador. Ele é atleta. Se você chegar a debater, atleta ele é, Fernando? É, atleta ele é. Ele cumpre seus horários, provavelmente cumpre protocolo de treino, provavelmente cumpre protocolo de alimentação. Provavelmente. Provavelmente, não dá pra falar com certeza. Então, assim, é absurdo ver esses caras, tenho que jogar daqui a 3 dias. E é nós que temos que assistir, porque ama o clube. E nós porque temos que assistir vocês a jogar porque ama o clube. Porque pelo futebol não é. É pelo sentimento que tem com a mãe, pelo sentimento que tem com o pai, é pelo Palmeiras. Porque não é por você, Abel Ferreira. Ninguém vai assistir jogo de futebol por causa de você. Não é por você. É pelo escudo. É pelo Palmeiras, é pelo que o Palmeiras nos representa desde a infância. Porque não é por você. Eu pelo menos, não é. Eu não paro pra ver jogo porque, o Abel. É o Abel. É o Abel. É o Palmeiras, irmão. É o Palmeiras.